Agora nós vamos falar de flexibilidade, tá? Então a flexibilidade ela vai ser importante, porque olha só, agora eu tô indo na ADM máxima, tá? Então é importante no sentido de realizar determinados gestos esportivos sem que que sem a mesma seriam impossíveis, tá? Então agora eu vou pensar, por exemplo, numa bailarina ou numa ginasta, até num praticante de artes marciais, né, e que também precisa ter de flexibilidade. E, gente, isso é a treva. É assim, ó, treinar alguém que precisa de força e flexibilidade ao mesmo tempo é a treva, tá? É castigo para um professor. Porque, de um lado, tu precisa de muita amplitude de movimento ao mesmo tempo que tu tá gerando força. Então, tu tem uma força para um lado e uma força para o outro. Uma para aumentar a amplitude e outra que diminui, que é a força. É risco de lesão, assim, ó, eminente. Então, a gente tem que trabalhar aqui com muito cuidado, tá? Mas dá muito resultado. E não adianta, quem está no alto rendimento precisa. Então, eu gosto muito do yoga nesse sentido, porque tu pode trabalhar essa flexibilidade pelo tempo. Tá? Então, tu pode trabalhar pela velocidade, mas tu pode trabalhar pelo tempo também. Tá? E então, assim, tu pode aumentar o tempo de aplicação, né, do estímulo e ir progressivamente aumentando a intensidade, do que fazer muito intenso num tempo muito curto. É uma relação física isso, tá? Então, para a performance, a flexibilidade precisa ser desenvolvida em graus diferenciados em função das diferentes articulações corporais e do desporto praticado. Por Dantas, 1995, é importante desenvolver... Tem um erro ali, eu vou arrumar depois. Desenvolver a flexibilidade um pouco acima da amplitude de movimento necessária para o desporto, para que haja eficiência mecânica. Gente, por que o Dantas, 1995? Padre, tu não podia ter pego uma referência mais atual? Poderia, mas eu sempre gosto de ir na referência original quando eu vejo que aquilo ali não mudou. Porque daí os outros estão trabalhando, estão se apoiando nas costas dos gigantes. Então, já que não mudou a perspectiva de lá para cá, eu sempre dou o crédito. Existem muitos outros que falam a mesma coisa, e tá certo. Não estaria errado eu trazer outra referência. Mas eu vou naquele que foi o primeiro que pensou e pensou certo. Então, mesmo esquema de antes, né? Então, a flexibilidade saudável é a capacidade de mover-se livremente em toda a direção pretendida. Isso é do Brooks, do ano 2000. Isso vai atuar agora não só no nível muscular, mas no nível neural e no nível articular. Então, a flexibilidade, ela vai aumentar a amplitude de movimento pelo aumento do arco de movimento. E isso deve ser um trabalho feito com calma e paciência. E quando eu falo paciência, não é paciência só no momento da aula. É paciência para tu entender, por exemplo, que aquele indivíduo está com aquela amplitude de movimento toda ruim porque ele ficou sedentário durante 20 anos. E daí, em 2 meses, eu vou querer reverter uma amplitude de movimento de tantos anos atrás? Não. Então, assim, ó, vamos com calma, para fazer a coisa com responsabilidade, segurança e o efeito que se pretende. E aí, gente, vai ter o indivíduo que não vai entender. É o aluno sem noção. Sempre vocês vão encontrar um aluno sem noção, tá? E se não encontrarem, bato palmas e dou os parabéns. Vocês são pessoas de muita sorte. Mas sempre vai ter um aluno sem noção, tá? Então, aí o trabalho é um trabalho de convencimento e assim... Eu pretendo ter o meu espaço, né? Eu pretendo ter, em algum momento, o estúdio Yoga and Science. E como você, assim, eu vou ser a dona do circo, gente sem noção, eu não vou querer, assim, ó, se tu explicou, reexplicou, e o indivíduo insiste, não por uma limitação cognitiva ou por uma limitação física, em fazer o errado, esse é um indivíduo que, com certeza, eu vou convidar a se retirar. Porque eu não vou assumir a responsabilidade pela falta de noção do outro, né? Nós temos um nome a zelar, né? Então, ela é específica em relação à articulação em foco. Ela vai ser trabalhada articulação por articulação.
ela não tem um efeito, como é que se chama isso? Eu não vou, assim, ó, se eu tô fazendo articulação se eu tô fazendo flexionamento para aumentar a flexibilidade, da articulação coxofemoral, da articulação do quadril, ela não vai se refletir no joelho. Embora aquele músculo atravesse o joelho, eu vou estar atuando mais especificamente e, inclusive, se eu mudar o asana que eu estou utilizando, ele vai favorecer mais ou menos a flexibilidade para aquela região específica. Porque daí eu tenho que olhar a anatomia daquele músculo e se é um músculo que ele só cruza uma articulação, beleza. Agora, se ele cruza duas articulações, ele vai se comportar de uma forma se elas estiverem as duas sendo estiradas ao mesmo tempo, ou se uma está sendo estirada e a outra tá em posição fletida. Então, é um quebra-cabeças, assim, né? Aos pouquinhos, a gente vai entendendo isso com mais clareza. Então, na contramão do que se pensa, a flexibilidade, ao contrário das outras qualidades físicas, nem sempre obedece à máxima de quanto mais, melhor. Às vezes, não. Às vezes, eu ter muita flexibilidade pode interferir na estabilidade.